Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Marte na casa 7, ou Mangal em Yuvati Bhava, e o que ocorre com esta combinação. O que é Marte? Marte representa energia. Com o que você gosta de gastar sua energia? Marte representa agressividade, competitividade, independência, paixão. Representa também masculinidade, então a casa onde Marte vai tendemos a associar aqueles temas com masculinidade. E o que é a casa 7? A casa 7 representa amor e casamento. Então caso você tenha Marte na sétima casa, ele vai estar representado pelas iniciais MA no meu horóscopo. E o que esperar desses caras? Se trata de pessoas que elas gastam muita energia na busca de relacionamentos, principalmente quando elas estão no seu ápice da idade reprodutiva, 20, 30 anos. E elas são muito impulsivas na maneira de entrar no relacionamento sem de fato, primeiramente, conhecer a pessoa, sem de fato ler com cuidado as cláusulas do casamento. Então pode ser uma pessoa que quer prometer alguma coisa, quer assinar um contrato, mas não tem muita consciência do que ela está assinando, do que ela está acordando. Então você vai, por causa disso, desrespeitar as cláusulas do contrato e ficar com fama de ser uma pessoa que não cumpre o que promete. Na astrologia védica, Marte é uma posição que representa muita independência, porque ele é um soldado solteiro. E soldados solteiros, eles gostam de manter relações sexuais sem comprometimento afetivo, ou sem comprometimento de longa duração. É muito diferente de Saturno, que representa projetos em que nós despendemos 30 anos da nossa vida nos dedicando àquilo. Marte representa projetos de curta duração, que nós dedicamos por 2 anos. E então, a casa 7 é o contrário das coisas que Marte representa. É a casa das parcerias, de longa duração. Então, existe uma notória contradição aqui. Você vai atrair, ou você é interessado por características marcianas nas outras pessoas, porque lembremos que a casa 7 é a mais distante do ascendente. Se o ascendente representa o ponto mais individual do mapa, então uma pessoa de Marte na casa 1, ela veste a pele de Marte, ela assume a personalidade de Marte como a sua própria existência. Agora, o Marte na casa 7 indica que você não tem Marte na sua personalidade, então que você busca isso na outra pessoa. Homens com Marte na casa 7 podem se interessar por mulheres que sejam altamente alfas, mulheres que sejam independentes, dominadoras e impositivas. Então, no início é excitante porque o ritual de conquistar, e ainda mais para um homem que tem o seu instinto caçador de qualquer jeito, no início pode ser bastante empolgante um relacionamento com esse estilo de mulher, mas a longo termo o que vai acontecer é que a mulher vai tomar completamente o controle da sua vida. Ela vai tentar te dominar psicologicamente, ela vai tentar te dominar financeiramente, ela vai tentar te dominar filosoficamente, ela vai tentar controlar cada aspecto da sua vida. Então você pode sentir que quanto mais você aprofunda esse relacionamento, mais você sente que precisa ceder para que ele dê certo. As pessoas com este alinhamento podem pensar que o relacionamento ele está nessa condição só por fase, mas eu vou dizer uma coisa para você, ele não está nessa situação só por fase, porque a tendência é que quanto mais você vai aprofundando essa relação,
mais isso vai se intensificar a ponto de as brigas ficarem tão frequentes que vai acarretar muita mágoa e ressentimento, a ponto de poder gerar, inclusive, caso Marte esteja debilitado em Câncer, pode gerar crueldade dentro do relacionamento, quando essas pessoas vão morar juntos, de haver violência física, ameaças, e quando o relacionamento chega nesse nível, ele acarreta divórcio. Então essa é considerada na astrologia védica a mais extrema aflição de Marte, que é conhecida essa assinatura como Mangal Dosha ou Kudya Dosha, porque se trata de Marte está na casa mais oposta o seu objetivo. Então existe uma contradição de objetivos aqui, uma contradição de Dharma. Existe uma outra maneira de analisar o Marte na casa 7, que é através da expressão Marna Karka Sthana Avashita, que do sânscrito significa o local onde o planeta se encontra incapacitado de realizar a sua missão, porque existe uma incompatibilidade de agenda entre os interesses do planeta com os interesses da casa. Então, você deve realmente ver como está o estado da sua casa 7 no 9º mapa harmônico, que chamamos na astrologia védica de Navansha, para ver se isso ao longo da vida melhora. Mas assim, esse alinhamento no mapa natal em si representa uma tendência inicial para essas coisas. Mulheres com Marte na casa 7 definitivamente são atraídas por homens que são alfas. Então elas podem inicialmente sentir muita atração por homens com farda militar, homens que são militarizados, são bastante viris, bastante corajosos, e romantizar muito esse tipo de cenário. Então quando elas entram num relacionamento, vai acontecer de o homem tentar tomar o controle da vida inteira dessa mulher, a ponto de até mesmo humilhá-la, né? Humilhá-la em todas as instâncias da vida. A mesma ordem de narrativa que eu falei no caso dos homens, quando são o dono do mapa, pode acontecer com as mulheres quando elas são donos do mapa. Então isso pode gerar profundo ressentimento do sexo oposto. Então assim, homens com Marte na casa 7, eles podem desenvolver profundo ressentimento das mulheres e se abraçarem a filosofias de vida um tanto machistas. E filosofias em que atacar mulheres se torna parte da realização intelectual daquilo. Mulheres com Marte na casa 7 podem desenvolver esse mesmo ressentimento e virarem mulheres misândricas, mulheres que têm ojeriza dos homens, e elas podem dedicar muito tempo da vida delas em falando como o relacionamento delas foi ruim, como o parceiro delas foi abusivo, e isso virar uma espécie de obsessão. Então você deve desconstruir as coisas aqui, não se caracterizar por esses acontecimentos. Eu acredito que a maneira de você desconstruir relacionamentos abusivos aqui é você ser muito autorreflexivo e autocrítico, porque existe alguma coisa dentro de você que você projeta isso nos outros. Então assim, provavelmente existe alguma parcela dentro da sua personalidade que quer humilhar o sexo oposto, que quer dominar as pessoas, que não quer respeitar as pessoas. Essas pessoas podem ser altamente desrespeitadoras da opinião das outras pessoas, do jeito de ser das outras pessoas, quando ele não espelha o jeito delas. Então, em casos mais extremos, pode acontecer uma luta na justiça quando há um casamento em que existe comunhão de bens e filhos. Então pode ser altamente traumático para os filhos
desse nativo que estão presenciando esse cenário. E normalmente a pessoa com Marte na casa 7, ela não é gostada por pessoas que são os chamados bastiões da lei, juízes, pessoas que representam a lei. Então, quando existe disputa na justiça, a pessoa com Marte na casa 7 às vezes pode ter muita razão nos motivos dela para pedir divórcio, nas queixas dela, do que ela sofreu dentro do relacionamento. Mas a maneira como você expressa suas ideias pode parecer para pessoas de fora como uma espécie de imposição, a ponto de, assim, eu quero que você leve em consideração só a minha versão dos fatos, e não a versão dos fatos dela. Então você pode ser percebida como uma pessoa arrogante e inflexível. E as pessoas podem ter uma constante sensação de que você se aproxima das pessoas para dominá-las intelectualmente, filosoficamente, de alguma forma. Então, se você está fazendo isso, eu peço que você pare e reveja todo o seu padrão de relacionamento, porque eu acredito que o fracasso no relacionamento começa em primeiro lugar com você. Então é você que é uma pessoa que no fundo é agressiva e impositiva, e você não aceita em si você mesmo e projeta isso na outra pessoa. Isso é uma pessoa que projeta muitas vezes a agressividade dela nas outras pessoas. Então elas podem ficar um pouco cínicas em determinado momento. Marte envia um aspecto para a casa 10, a casa 1 e a casa 2. E isso vai contar uma outra versão da história, porque caso o teu Marte esteja domiciliado ou exaltado na casa 7, ele pode proteger uma outra coisa que a casa 7 representa, que é carreira e a capacidade de lidar com públicos, de massas. Então você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, profissionalmente falando, porque você tem muita capacidade de despender energia com as outras pessoas. Então, se o Marte for regente do seu ascendente, se você tem ascendente em Escorpião ou Áries, isso pode indicar uma pessoa que trabalha com vendas, que trabalha com grandes organizações, com grandes públicos. Agora, o aspecto que Marte envia para a casa 1 indica que você pode ter acidentes domésticos que muitas vezes transformam a sua personalidade. E esses acidentes domésticos têm muito a ver com brigas. Então pode ser uma pessoa que depois que ela se casa, ela pode se acidentar dentro da casa por causa de brigas, que haja confronto físico. O aspecto que Marte faz na casa 2, a casa 2, ela representa o segundo casamento. Então ele vai transformar muito a sua personalidade a ponto de você rever suas estratégias no segundo casamento. E dependendo do nível de consciência que você possa desenvolver, você pode sim contornar essa situação e ser muito bem sucedido no segundo casamento. Mas se isso não for consciente, o segundo casamento pode ser bastante destruído também, porque o aspecto de quincúncio, ele tem muita relação com a energia de Plutão, que é uma energia transformadora. Então ele também pode transformar de maneira muito agressiva o segundo casamento. Caso Marte esteja debilitado em Câncer, ele pode destruir o aspecto biológico da casa 7. Em outras palavras, uma pessoa que tem problemas sexuais, uma pessoa que possa ter uma libido muito descontrolada, uma pessoa que pode ser viciada em sexo, ou uma pessoa que pode ter algum tipo de impotência sexual, ou que precise fazer algum tipo de cirurgia na região genitália, na região da genital, porque a casa 7 representa a genitália. Agora, se em casos mais otimistas, se Marte estiver num signo amigo, se o ascendente do mapa for um signo em que Marte é amigo, na verdade pode indicar que esses traumas podem incentivar você a se transformar numa pessoa menos agressiva.
Então, assim, eu acredito que fazer uma terapia de como desenvolver uma linguagem não agressiva vai ser de profunda utilidade para pessoas com Mangal em Yuvat Bava. Porque é uma imensa oportunidade de você realmente refletir quais são os padrões sexuais que são violentos em essência. Homens com Marte na casa 7 podem ter muito interesse em pornografia, por exemplo. Qual é o seu estilo de pornografia? Você, nesses filmes pornográficos, alimenta algum padrão violento? Porque, ou você busca filmes violentos para satisfazer seus desejos sexuais? Porque isso significa que você vai buscar isso na sua vida pessoal. Então, você precisa começar a cortar uma série de hábitos violentos e aprender a respeitar o sexo oposto. Se você é homem, aprender a respeitar as mulheres. Se você é mulher, aprender a respeitar os homens. Aprender a respeitar a dignidade das pessoas. E pare de impor. Pare de ficar tentando controlar os outros, a opinião dos outros. Entende? A liberdade dos outros, porque as pessoas têm direito a viver e ter opiniões próprias, independente de agradar você ou não. Você não é o centro do universo, tá certo? Com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!